TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 4 de abril, vamos que vamos. E hoje é um dia muito especial, terça-feira no programa original, um dia muito especial, porque tem mulheres de fé já no terceiro bloco. E vamos começar com as notícias de Nova Friburgo. Começar diferente hoje, começar pelo município vizinho, porque por lá a prefeitura realizou na sexta-feira, dia 31, uma abordagem social com crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil nas ruas da cidade. Desta vez, as equipes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, o Conselho Tutelar 1 e 2, também percorreram os bairros Ouro Preto, Conselheiro Paulino e Centro para coibir exploração de trabalho infantil nas ruas. A ação foi realizada em 2 momentos do dia, pela manhã e à noite. O serviço de abordagem com as pessoas em situação de rua é uma atividade contínua do CREAS. Na ação, as pessoas em situação de rua são abordadas, informadas, orientadas e encaminhadas para os psicólogos e assistentes sociais dos equipamentos que realizam acompanhamento junto da família do menor. O objetivo da abordagem é identificar, prevenir e orientar os menores para que futuramente sejam inseridos na sociedade de forma positiva para terem oportunidades de inclusão. Parabéns aí à Prefeitura de Nova Friburgo por este trabalho. Vamos continuar por lá porque ainda tem uma notinha. Na tarde de ontem, a Prefeitura de Nova Friburgo reativou o consultório odontológico com atendimento pelo Sistema Único de Saúde no núcleo comunitário Luz da Serra, em Demoção. A estrutura do consultório é do núcleo. Já os profissionais e os materiais serão oferecidos pela Coordenação de Saúde Bucal. E também de segunda a sexta-feira os atendimentos para a comunidade serão mediante agendamento prévio, que também deve ser realizado diretamente onde fica a instituição, aí a unidade. E agora nós vamos voltar para Petrópolis, aqui onde fica a sede TV Correio da Manhã, e falar que o Hospital Cid Carneiro, maior hospital público do município, referência à oncologia na região serrana, vai contar pela primeira vez com uma unidade de quimioterapia. O prazo de execução é de 6 meses após a assinatura do contrato, então ainda vai demorar um pouquinho. A quimioterapia é um tratamento que utiliza medicamentos para destruir as células doentes que formam tumores ou que se multiplicam de forma desordenada, impedindo a proliferação de células cancerosas. Bem, vamos abrir aspas para o que diz o diretor-geral lá do Alcides Carneiro. Ele diz o seguinte: esta iniciativa é mais uma vitória para a população e faz parte do trabalho de recuperação que temos desenvolvido no Hospital Alcides Carneiro, que inclui diversos investimentos na aquisição de equipamentos e insumos, em reformas estruturais e também a ampliação da oferta de exames, procedimentos e cirurgias. Fecha aspas, explicou o diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro, conhecido como SERRAC, aqui em Petrópolis, o Ricardo Patulé, que inclusive já esteve aqui no programa e falou muito sobre o hospital e o que está acontecendo de bom lá. Isso aí é mais uma novidade. E agora a gente vai mudar de assunto, deixar a saúde um pouquinho de lado e vamos falar de economia, isso mesmo. Ações do governo do Rio de Janeiro devolvem ao Estado o título de vitrine do Brasil durante o verão de 2023. A instalação instagramável, é o que está na moda agora, de promoção do turismo em Copacabana registrou 24 mil atendimentos a viajantes, sendo mais de 15 mil estrangeiros de 82 países diferentes. O secretário de Turismo, Gustavo Tutuca, avaliou o trabalho intenso para atrair os visitantes e se disse otimista pela manutenção dos números positivos ao longo do ano. Nós vamos ouvir agora o secretário. A gente vive um momento muito especial aqui no Rio de Janeiro. Foi o melhor verão dos últimos anos. A gente tem recebido tanto turistas internacionais como turista doméstico também, que o maior consumo de turismo doméstico é aqui no Rio de Janeiro. Lembrar que a gente teve um espaço ali na praia de Copacabana, o Verão Tô no Rio, onde a gente pôde receber quase 25 mil turistas pedindo informações de mais de 80 países.
Esse projeto também percorreu as praias do interior do Rio de Janeiro, levando informação, ativando o turismo, fomentando a cultura. Então é um momento especial de retomada, onde os frutos estão sendo colhidos, toda a hotelaria, gastronomia, toda a área de hospitalidade e lazer tem celebrado esses números que são importantes aqui para a economia do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma ocupação hoteleira média mais de 90% no Réveillon e no Carnaval e que se estendeu com uma ocupação alta durante todo o verão, que não ficou só no período do verão, porque a expectativa extrapola o mês de março. Então a gente tem um otimismo muito grande que esses números vão continuar altos e fomentando, como eu disse, a economia não só na capital, mas também no interior. O aumento da demanda, né, nesse período de flexibilidade depois do Covid se deve, primeiro, à união das forças públicas. Era só o secretário ali, claro, alguém envolvido no setor de turismo, mas a fala realmente que eu queria ouvir era só do secretário. Bem, eu quero agradecer a sua audiência, você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Partido Alferes, a nossa querida cidade imperial Petrópolis. E agora nós vamos continuar falando de economia. Em um momento econômico instável, muitos brasileiros veem no empreendedorismo a saída para fugir dos empecilhos financeiros e ver o sonho de ter de ser o seu próprio chefe, ter seu próprio negócio. Como forma de incentivo aos futuros e novos empreendedores, o SEBRAE, em parceria com as unidades de ensino superior da Estácio e a Videm, vão realizar de forma online e gratuita o evento Meu Primeiro Negócio. Para participar das oficinas, basta realizar a inscrição pelo site, vou falar devagarinho para você anotar. Carreirasedu de educação, carreirasedu.com.br/empreendedorismo, só isso. A iniciativa que ocorre nos dias 4, hoje, 6, depois de amanhã, 11 e 13 deste mês, sempre a partir das 5 da tarde, gratuito, acessa lá e participa, quem sabe. Nós vamos continuar falando de oportunidades, que eu gosto muito de falar de oportunidades aqui no programa. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia essa semana com oferta, preste atenção, de 3.749 vagas de emprego para toda a população fluminense, ou seja, todo o estado. As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas no estado do Rio de Janeiro pelo aplicativo Mais Trabalho RJ. Eu já falei desse aplicativo antes, é muito fácil, é só baixar, Mais Trabalho RJ. E pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e hotelaria. E 64% delas não exige experiência. Que bom, muita gente que não teve a chance do primeiro emprego, ou não tem experiência, 64% das vagas não está exigindo experiência. O aplicativo Mais Trabalho RJ está oferecendo diretamente ali 2.758 vagas em diferentes municípios do Rio de Janeiro. Somente na capital são 1.535 oportunidades. Então, em todo o estado, mais de 3.700, tem também na capital e distribuído, você tem que entrar lá para saber. Nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já, porque tem muito mais, o programa está apenas começando. Já já eu volto. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.
Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 4 de abril. Vamos que vamos. E agora nós vamos falar do queridinho da região serrana e de todo o estado, na verdade, é o Correio Petropolitano. Tem esse nome porque a gráfica fica em Petrópolis e as principais notícias também ficam em Petrópolis. A gente tem a capa aí do Correio Petropolitano para ver as manchetes. O Correio Petropolitano tem online e, claro, tem a versão impressa em papel que você pode adquirir em qualquer banca por apenas R$2. A gente tem de papel aí, produção, para eu dar uma folhada aqui? Vamos lá, ó. Manchete principal. Desembargador que autorizou busca e apreensão em Petrópolis é muito respeitado no TJRJ, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vereadores se esquivam da investigação dos Salvini, aqui do caso em Petrópolis também. Os vereadores, pelo menos segundo a reportagem, não se pronunciaram. Operação Pedro II, que investiga possível fraude no contrato de serviços com a Cidade das Hortênsias, foi ignorado. Líder do PSOL abre mão de apoio LGBTQIA+, jovem que matou a mãe condenada. Enfim, tem muitas notícias de Petrópolis, notícias da região, segundo caderno, esporte. Tem notícias também, tem a coluna que eu gosto muito, a coluna do Cláudio Magnavita. Um momentinho aqui, ó. Coluna do Cláudio Magnavita na página 3, gente. Essa coluna é boa demais, é sucesso. Petrópolis, no Rio de Janeiro, em Brasília. O Pinga Fogo, jogo duro. O advogado de defesa do prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, e dos empresários de ônibus, Carlos e Liliane Salvini, da empresa Cidade das Hortênsias, tremeram ao saber que foi o desembargador Joaquim Domingos de Almeida, de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal, que assinou a ordem de busca e apreensão na operação da casa e gabinete do chefe do Executivo Petropolitano, além da garagem de ônibus. E o pinga-fogo tá demais, então se você quiser pode comprar por apenas R$2 Correio Petropolitano, aqui tem o segundo caderno, ou acompanhar online, para quem não gosta mais do papel. Eu gosto muito, sentar, tomar um cafezinho, ler o jornal, é muito bom. Mas esse papel não tem cheiro ruim, não mancha as mãos. Bem, mudando de assunto, eu quero falar aqui da importância do trabalho voluntário principal do GEDEM, que está precisando de sua ajuda. Trabalho voluntário sempre é importante, e o GEDEM, para quem não conhece, o GEDEM ajuda em muitas catástrofes naturais. Eles são voluntários que se preparam o ano inteiro para, se acontecer alguma coisa, eles estarem ali. Como o próprio presidente do GEDEM disse, o Neném Peixoto, eles estão prontos para não atuar, porque ninguém quer que uma tragédia aconteça. Mas se acontecer, eles estão prontos. Então, assim, o GEDEM é muito importante. A sua ajuda é importante para que esse grupo abençoado possa continuar ajudando. As doações podem ser feitas pelo Pix, a chave é o CNPJ deles, pedir a produção para botar na tela, o CNPJ do GEDEM. Quem em Petrópolis, região serrana, todo mundo conhece o GEDEM.
Com sua ajuda, o GEDEM pode adquirir materiais específicos para atuar em resgates, prevenção e treinamento e qualificação dos voluntários. Todos são voluntários, ninguém recebe, desde o presidente até o último, tá, gente? Você pode doar qualquer quantia, eu não sei, a produção não botou ainda na tela, então qualquer coisa a gente fala aqui. Você pode doar qualquer quantia, pode colaborar para auxiliar os trabalhos. E tem também, para quem quiser outras informações, tem o Instagram do GEDEM. É só você clicar lá no GEDEM Brasil Instagram, que aí dá tudo certo. Tá aí o Pix, é o CNPJ do GEDEM. Tá aí o CNPJ, 31989-353/1000-90. Nós já trouxemos várias vezes aqui voluntários do GEDEM e também o presidente do GEDEM. Muita gente conhece, quem não conhece, entra lá no Instagram, vai entender do que eu estou falando. Como eles foram importantíssimos no resgate de pessoas e animais, toda essa tragédia se abateu sobre Petrópolis e outras cidades também. Agora eu quero pedir sua atenção especial, como eu tenho pedido nos últimos dias, que é a campanha que nós estamos fazendo aqui, da Dara Daniela, a Dara, que passou por uma cirurgia para a coluna, tem um banner mostrando como era a coluna dela, e já daqui a pouco a gente vai ver 2 vídeos. A gente já vai ver a Dara caminhando daqui a pouco, que ela passou por cirurgia há pouco tempo. Primeiro eu quero o banner com Pix e como era a coluna da Dara. A Dara tem 15 anos. Nós abraçamos essa campanha porque eu conheço a família e sei que é sério, que realmente aconteceu. Estamos mostrando todos os dias aqui a foto da Dara, 15 anos, com a coluna, como era. E tem menos de 10 dias que ela passou pela cirurgia. E já deu os primeiros passos. Eu falei isso aqui ontem, falei que ia pedir autorização da família para mostrar o vídeo, ela dando os primeiros passos, e a família autorizou. Então tá aí o Pix. O Pix, quando você fizer, é um telefone, 24 98819 5302. Quando você fizer esse Pix, vai aparecer o nome da Maria, que é a avó da Dara, que é a nossa irmã lá na congregação do Valparaíso da Assembleia de Deus. Então, vai aparecer o nome da Maria, e Maria Marques, e aí você pode concluir o Pix. Eu vou pedir agora, e pode deixar meu áudio aberto, a família autorizou mostrar o vídeo da Dara dando os primeiros passos depois, assim, dias depois da cirurgia. A gente sabe que a cirurgia é muito delicada, inclusive vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Tem um vídeo, a Dara dando os primeiros passos no hospital, e os médicos ficaram impressionados com a recuperação da Dara, e a gente acredita que isso seja devido a muitas orações. Eu quero agradecer orações de muitas pessoas pela Dara. Os médicos falaram impressionante a recuperação da Dara, ela já conseguiu dar os primeiros passos, já está com esse sorriso no rosto, a gente fica muito feliz, já a Dara comemorando a vitória. A cirurgia foi parcelada, porque não tinham 78 mil, eles conseguiram já pagar uma parte, e a gente conta com a sua colaboração, que seja R$1, que seja R$2, 3, 4, o que Deus tocar no seu coração, que também tiver na sua conta bancária para transferir, porque a gente sabe que está muito difícil para todo mundo, né, gente? Eu vou pedir à produção para botar um videozinho para as pessoas verem como é feita essa cirurgia. É um videozinho animado, não é o vídeo da cirurgia, pelo amor de Deus, até porque é muito impactante, é um videozinho animado. Tem essa animação que eu peguei na internet, só para as pessoas terem ideia de como é feita essa cirurgia. Ela é uma cirurgia bem delicada, mexe, todo mundo sabe que a coluna é nosso eixo, né? Se a coluna não estiver bem, a pessoa nem anda. Então, a Dara precisou passar por essa cirurgia, gente, porque ela ia, se ela não fizer a cirurgia, ela não ia mais caminhar, porque não tinha mais coluna, quer dizer, tem a coluna, mas não tinha mais como ela caminhar, ter os movimentos na vida normal, porque estava toda torta. Se a produção quiser dar uma acelerada no vídeo, pode. É só para as pessoas terem uma ideia de quão delicada é esse tipo de cirurgia. Nós pegamos essa animação da internet para vocês entenderem. É uma cirurgia que levou horas, foram 18 horas. Não, o próprio vídeo, você pode deixar, é só acelerar assim para o pessoal ver até o final. Se der para acelerar, não sei se dá para acelerar? Não dá para acelerar, não? Dá, mas deu uma travada. Então tá bom. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente mostra aqui no outro dia, porque é importante. Quando eu abraço uma campanha, eu gosto do começo ao fim. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muitas pessoas
que se aproveitam de situações. Então, assim, quando eu vejo que eu conheço a família, sei que é sério, sei que a pessoa precisa, que é um caso de saúde, que é necessidade mesmo, eu abraço a campanha, porque está tudo muito difícil. Então, a gente não pode estar perdendo tempo, nem ninguém fazer ninguém gastar dinheiro à toa. Então, é uma campanha seríssima. A família da Dara está muito agradecida por todos que têm ajudado até agora. Bem, hoje nós vamos mudar de assunto, depois a gente mostra amanhã, produção, que agora o tempo já está apertado. Hoje nós vamos falar de um assunto que não é agradável, mas que é importantíssimo para as mulheres. Vamos falar sobre câncer de ovário, porque é uma doença silenciosa e muita gente nem sabe que tem. Então, quem nos traz a explicação é a ginecologista obstetra, a doutora Cristina Anton. Vamos acompanhar. Você conhece alguém que tem ou teve câncer de ovário? Então preste atenção nesse vídeo, porque é disso que eu vou falar, câncer de ovário. A primeira informação que você deve saber, por que se preocupar com o câncer de ovário? Basicamente por 3 razões. A primeira é a letalidade dessa doença. O câncer de ovário não é frequente como, por exemplo, o câncer de colo do útero ou o câncer de mama. Mas o grande problema dele é a letalidade. O câncer de ovário é um dos mais letais entre os cânceres ginecológicos. E é por isso que é muito importante que você consulte o seu médico regularmente. A segunda razão é porque o câncer de ovário ele é silencioso. E justamente por isso que é importante prestar atenção nos sintomas. O câncer de ovário em estágio inicial raramente apresenta sintomas. Já o câncer de ovário em estágios avançados pode apresentar alguns sintomas. Entre eles, o aumento do volume abdominal, a barriga pode ficar maior, sensação de estômago cheio, perda de peso sem o desejo, mudança dos hábitos intestinais, como constipação. Mas não é porque você tem alguns desses sintomas que isso significa que está com tumor de ovário. Existem muitos outros problemas de saúde que têm esses mesmos sintomas e que são muito mais comuns do que o câncer de ovário. Na prática, você deve saber que se tiver um desses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação. Em alguns casos, pode ser indicado prosseguir a investigação com exames de imagem. Um deles é o ultrassom, que vai avaliar se existe alguma alteração que pode sugerir tumor nos ovários. As alterações mais suspeitas são presença de ascite, que é a água na barriga, e cistos no ovário, que não sejam só constituídos por líquido. Aqui é um ponto que acho importante esclarecer esses nomes. Primeiro, o que é cisto? Cisto é uma bolinha com líquido dentro. No caso dos ovários, é muito frequente vermos cistos porque pode fazer parte do ciclo menstrual da mulher ou pode ser parte de outras alterações benignas. Esses cistos são normalmente encontrados em mulheres durante os anos que menstruam e na maioria das vezes são benignos. Então, quando suspeitar que o cisto de ovário pode estar associado a um tumor? A depender de algumas características, como a presença de um conteúdo sólido no interior do cisto, vascularização, que é a presença de muitos vasos, traves grossas no interior do cisto. Além dessas características, é fundamental saber se você está ou não no grupo de risco para essa doença. A depender das características do cisto e dos fatores de risco, pode ser indicada uma investigação complementar. Então, como saber se você está no grupo de risco? Quais são os fatores de risco? Eu vou citar 2 deles. Primeiro, você tem algum familiar que tem ou teve câncer de ovário ou câncer de mama com menos de 50 anos? Ter familiares com câncer de mama ou ovário ainda mais jovens pode indicar a possibilidade de tumor hereditário, por isso deve chamar a atenção. O câncer de mama e o câncer de ovário podem ser causados pelas mesmas mutações genéticas. As mais conhecidas são os genes BRCA1 e BRCA2. Outros tumores que você deve avaliar se tem alguém na família são câncer de intestino e o câncer de endométrio, que também podem estar associados ao câncer de ovário. Segundo, qual a sua idade? O tipo mais comum de câncer de ovário normalmente afeta as mulheres com mais de 60 anos e que já pararam de menstruar. Como eu falei, os cistos nos ovários são frequentes em mulheres que menstruam. Se não estão menstruando mais e em algum exame de imagem for encontrado um cisto com conteúdo sólido em seu interior, traves grossas ou vascularização, isso deve ser considerado suspeito. Bom, o médico vai juntar todas essas informações de sintomas, fatores de risco, exames de imagem e exame físico para chegar no diagnóstico. Pode ainda ser indicada a coleta de exame de sangue de um marcador chamado CA125, que pode estar aumentado no câncer de ovário. Eventualmente, outros exames de imagem até a retirada da lesão suspeita.
O tratamento do câncer de ovário inicial consiste em cirurgia, em que são retirados os ovários, o útero, as tubas, uma gordura abdominal chamada aumento e gânglios nas regiões da pelve e do abdômen. Já em tumores mais avançados, o tratamento inclui cirurgia e quimioterapia. Aqui entra a terceira razão para você ficar atenta ao câncer de ovário. Uma vez descoberto nas fases iniciais, as taxas de cura são muito maiores que se descoberto nas fases mais avançadas. Daí a importância do diagnóstico precoce. Por isso, fique atento aos sintomas e aos fatores de risco que falei e continue acompanhando com o seu médico. Na presença de qualquer suspeita, procure ajuda, de preferência com um médico ginecologista. Se tiver interesse aqui no canal Doutora Ajuda, tem o vídeo de cisto de ovário e câncer hereditário que pode complementar o que eu falei aqui. Esse é o objetivo do canal Doutora Ajuda: educação em saúde, trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutora Ajuda? Obrigada, doutora. Vamos para um breve intervalo e na volta, sim, mulheres de fé, fique ligadinho porque tem uma palavra abençoada para tocar o seu coração. Já já, depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e hoje, terça-feira, é dia de Mulheres de Fé. Pode rodar a vietinha. Nós temos a vietinha, inclusive uma vietinha que eu gosto muito, a vieta muito simples. Eu e as irmãs lá da congregação louvando ao Senhor. Já está no ponto? Pode aí. Então tá bom. Bem, deixa sem vietinha mesmo, porque a gente não tem tempo a perder. E as coisas do mundo espiritual, tudo tem luta, tudo tem luta. Do nada as coisas acontecem, mas está tudo repreendido no nome de Jesus. Amém. E com muito carinho recebo aqui a irmã Dalma Fajado, que é uma bênção. Amém, amém. Prazer estar aqui. Coisa boa te rever, né, Beth? Depois de tantos anos. Tantos anos, né? Tantas orações, não dá? Muitas orações também, né? Muitos encontros, né? Cafezinhos, né? Mas que bênção estar aqui. Eu quando eu não conhecia Jesus, estava no mundo, a Dalma já uma mulher de Deus e
E às vezes a gente ia tomar café e ela ficava com muito jeitinho, tentando me mostrar a palavra. Suave na nave. E eu fingia que eu não entendia, porque eu não queria saber, estava com o coração muito fechado para as coisas do Senhor. Mas a Dalma é uma bênção. Amém. O que Jesus colocou no teu coração? Amém, para Beth. hoje? Sobre a palavra de Deus, né, Beth? O Senhor, Jesus, conquistou na cruz para a gente muitas coisas, inclusive a autoridade. E muitas das vezes a gente não sabe usar dessa autoridade que Ele conquistou para nós. Se a gente for observar agora essa linha de pensamento, vou citar o nome aqui de um deles, o Laí Ribeiro, eles falam do poder de você pensar positivamente. Diz que você muda certas histórias, posicionamentos dentro de ti mesmo, com um pensamento positivo. Mas quando a gente traz para a palavra, Tiago já dizia do poder da língua, né? A própria palavra nos conduz a isso. Jesus diz, quantas vezes Jesus falou, vou dar um exemplo do versículo, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, se você falar para esse monte, sai daqui, vai para lá, isso vai acontecer. Então são ensinamentos, são chaves espirituais que estão lá desde Gênesis até Apocalipse, né? O poder de você declarar, seja para você criar, como o Senhor, Deus lá no início de tudo, em Gênesis fala que Deus criou o céu, criou a terra, e Ele falou, haja luz, houve luz. Então, vem desse poder de criação até o poder de você transformar qualquer realidade. E isso é tremendo. Isso muitas das vezes a gente lê e não vê o que o Senhor deixou pra gente. Essa bênção, porque o Senhor, Ele é o próprio verbo, em João 1 diz isso, né? Que Ele é o verbo, e Ele se fez carne, então Ele é a palavra. E eu acho lindo também que a própria palavra diz que ela é espada. E a espada tanto tu ataca como tu se defende. Então como é que Jesus venceu o inimigo no deserto? Com a palavra. Só que nesse raciocínio, citando aqui o exemplo do Dr. Laí Ribeiro, quando você vai casar, Beth, ele dá esse exemplo, tá? Por isso que eu estou repetindo. Quando você vai casar, você precisa de um juiz de paz, ou você precisa de um pastor, de um padre. Por quê? Para que ele declare que vocês são marido e mulher. Isso é incrível, né? Agora, se você pedir para um farmacêutico, ele não tem esse poder de declarar isso. O que é isso? Ele tem a autoridade concebida a ele para poder declarar. Sim. E nós temos essa autoridade, esse poder de declarar a palavra. Então, eu gosto muito de brincar com as irmãs lá em Resende. Eu falo assim, gente, vamos juntar o pensamento positivo, porque eu sou muito positiva. Você me conhece, Debete, eu já acordo rindo, já falo, entendeu? Mas para nós cristãos não é só o pensamento positivo. Não. É você pensar positivo. Buscar na palavra um versículo que junte com aquilo que você está falando, entendeu? E aí o que acontece? Você profetiza. Aí a gente vai lá para Ezequiel 37, sobre o vale de ossos secos. Sim. Que o Senhor levou a Ezequiel lá no vale e falou, o que tu tá vendo, homem? E aí, o que Ezequiel falou? Eu tô vendo um vale de ossos. E a palavra ainda diz que eram sequíssimos. Sequíssimos, estava ali há muitos anos. Há muitos anos. E seco. Quer dizer, quando um osso seco, tá quase pó. É. Muito seco. Então, e o que o Senhor fala para ele? Você crê que isso pode tornar vida? Detalhe, eram muitos ossos. Sim. O próprio Ezequiel fala, gente, era numerosos a quantidade de ossos, era uma coisa assim. E aí o Ezequiel falou, se tu tá falando, Senhor. Ele já jogou, passou a bola, se tu tá falando, entendeu? E aí, o que aconteceu? E foi então, abra a tua boca e profetiza. Profetiza, tem que falar. Tem que falar. Aí Ezequiel falou, e Deus ainda ensinou ele, profetiza sim. Então Ezequiel falou, bando de osso aí. Assim diz o Senhor. Então é o que a gente tem que fazer. Né? Eu tenho essa marca de semijoia há um tempo, né, como você sabe, e acaba que eu lido com muitas mulheres. E eu vejo que às vezes, sabe, Beth, você vê que nossa geração para cá, esses finais de tempo para cá, o que você mais vê é pânico,
depressão. Sim, a doença do século, a Doença do ansiedade século. também. E tudo é o quê? Na mente. É porque o inimigo, para dominar, ele tem que dominar a mente. A mente. Primeira coisa. A mente. Né? Então, sempre quando vem uma adversidade, nós temos que declarar a palavra e crer, porque a palavra nos afirma que nós somos mais que vencedores. Jesus nos afirmou o seguinte: olha, se preocupa com o mundo não, o mundo é mau mesmo. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Verdade. Jesus venceu o mundo por nós. Aleluia. Hoje, essa semana, a gente vai comemorar a Páscoa, né? Gente, não é só a vida eterna que Jesus conquistou na cruz pra gente. Isso já seria um maravilhoso, mas ele conquistou tudo. Inclusive, essa autoridade de nós usarmos a espada em nosso favor. É verdade. E isso é incrível, porque a gente, muitas das vezes, a gente não é ensinado. Né? A gente não é ensinado. Tantos versículos falam que você pode... eu tenho alguns versículos, Beth, que eu carrego comigo, porque acaba que vira assim... Então compartilha com a gente. Não, Salmo 23. Sim. O Senhor é o nosso pastor. É tão conhecido, mas a gente não se atenta para o que está naquela palavra. E nada vai nos faltar. Já acorda de manhã metendo a palavra. Aleluia. Entendeu? Gente, vai dar certo, porque o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. Eu quero abrir um parênteses, você falou uma coisa muito importante. Já acorda, já degustando mesmo a palavra. Não, as pessoas, infelizmente, acordam, a primeira coisa é pegar o celular para olhar o WhatsApp, quem mandou mensagem. Exatamente. Isso tem acontecido muito com todos, inclusive com os cristãos. A primeira coisa é pegar o WhatsApp. Isso aí. E a primeira coisa tem que ser a palavra. A palavra. Tem que acordar já absorvendo, nos alimentando, porque é um alimento para o espírito. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, parar com isso desesperado. Quem mandou a mensagem está lá, ela não vai fugir. A primeira mensagem é a mensagem do Senhor, é a palavra. É isso aí. Deixar a Bíblia do lado e dar uma olhadinha, tá com sono? Abre lá, abre um provérbio, abre um salmo, uma coisa levinha, mas já vai ser um capítulo de provérbio por dia. Sim. Vai fechar os 30 dias. Verdade. Um por dia. E não é só ler, é ler e meditar. E meditado. Pedir discernimento de Deus. Justamente. Para você poder, e isso vai te enchendo, isso vai te enchendo, isso vai te enchendo, né? O Senhor nos chamou para sermos cabeça e não cauda. Né? Então, a gente estava até conversando sobre esses tempos atuais que nós estamos vivendo. Se a gente não avançar com a palavra, olhando a palavra não só como um livro, mas como uma arma de guerra nesses últimos tempos, a gente vai ficar para trás. Já tem tantos países onde a Bíblia já é proibida. E por que ela é proibida? Porque essa é ou não é? Porque ela transforma. Sim. Ela tem esse poder que, ao você declarar, você transformar qualquer situação. Eu amo Ezequiel 37. E muitos de nós, a maioria, por exemplo, olha aí, você que é cristão, quantas Bíblias você tem em casa? É isso aí. Eu, por exemplo, devo ter mais 6 ou 7, não sei, tem que contar agora. Mas pelo menos, no mínimo 4 eu tenho certeza. Porque fica uma na cabeceira, fica outra ali. Isso. Para eu ter acesso, tempinho de eu estar sempre lendo. Mas muitas das vezes a pessoa deixa aberto lá num salmo, achando que o salmo vai proteger a casa. Isso. Normalmente é o salmo 91, fica lá, a página amarela ali, as outras branquinhas. Gente, não é assim. Não infelizmente, eu tenho que te avisar, não é assim. E assim, para o ímpio isso é normal, vira uma decoração. Agora, para quem é cristão, olha... E é verdade, é verdade. Procure, porque isso é o seu alimento espiritual. Você trouxe essa palavra de fé e a gente tem que lembrar que ter fé quando está tudo bem é muito fácil. É fácil. Sua empresa está funcionando, o seu trabalho, você foi promovido, todos com saúde, tudo fluindo que é maravilha. Tem tranquilo. Fé e tal. É isso aí. Vai pro deserto. Vai. Vai pro vale de ossos secos para mim. A fé. É verdade, não. É verdade. Então, assim, se você tiver alguma
passagem assim da sua vida que você queira, sinta vontade para testificar essa palavra que você trouxe, fica à vontade também, que a gente ainda tem um tempinho, se você quiser encaixar. Porque a gente, para mostrar, porque todas as mulheres que eu chamo aqui, eu tenho certeza que são mulheres de fé. E todo mundo está vendo assim a Dalma feliz, contente, alegre, bonitona, mas só ela e Deus sabe, né, Dalma? É verdade. Tudo que passou, todos os desertos. É verdade. O meu último deserto que eu gostaria de compartilhar, né? Que a gente, ao longo da vida da gente... Alguns. Importante que a gente passa, é verdade, porque deserto é passagem. Deserto não é moradia. Não é moradia. E o importante é que passa. Isso que é legal. E um deles eu tive um problema sério na coluna. Eu fui acometida com... Na época se tratava como coluna, mas era síndrome do piriforme, eu não sabia. E quando você começa a tratar uma coisa que não é, piora, piora a outra. Piora a outra. Enfim, eu fiquei sem andar, eu fiquei na cama, eram dores assim horrorosas. E naquela época da tragédia que teve em Petrópolis ano passado, fevereiro, né? Eu já estava na cama. E naquele dia, meus filhos estavam aqui em Petrópolis, naquela hora. E você começa a receber vídeos, né? E eu na cama, com dor. Enfim, meus filhos acabaram que se refugiaram naquele Morro dos Milionários, teve aquela história toda, e eu orando. Eu sei que eu piorei muito o fator emocional, né? E não declarei a palavra nessa hora. Porque parece que a situação, a circunstância, ela te cega. Entendeu? E é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar para o alto. A palavra diz isso, eu levo os meus olhos para os montes, de onde que me virá o socorro? Né? Mas na hora, eu sei que não é fácil, tem certas horas. Enfim, eu sei que eu tive que ir para Resende, para a cidade onde eu moro hoje, porque lá tinha um hospital para me atender, aqui eu não tinha acesso, porque estava com lama, cidade, enfim. O meu hospital eu não tinha acesso a chegar. Meu esposo me pegou e me levou para lá. Então aí foi diagnosticada essa síndrome do piriforme. Nem eu sei te explicar direito o que é, porque eu já disse que eu não nasci assim, o Senhor já me curou, enfim. E aí me veio isso, vou começar a declarar. E eu comecei a declarar, Senhor, pelas suas pisaduras, eu sou curada. Eu estou curada. Eu creio. Porque o Senhor é meu pastor e nada vai deixar faltar. E eu comecei a citar versículos e declarar na mente que tudo ia dar certo. E que eu estava curada, que eu estava curada. E tomando morfina. Meu Deus. No hospital. E eu declarava. Pra tomar, quando o médico dá morfina, porque a dor é a dor. A dor. E o médico dá morfina à toa. Sim, quando eu cheguei lá e o médico falou assim pra mim, olha, eu tava até desfalecendo de tanta dor. De tanta dor. Porque junto o fator emocional, né? Realmente a parte física que já estava. E aí o médico falou assim, eu vou te aplicar morfina. Quando você pensa em morfina, você liga aqui. A doença ruim. Sim. Eu falei, Senhor, aí me deu aquele estalo. Não, eu repreendo isso em nome de Jesus. E eu comecei a declarar Isaías. Pelas suas pisaduras eu fui curada. Pelas suas pisaduras. Tomei morfina. Tomei morfina. E aí o médico, na época, quando constatou isso, ele falou assim, Dalma, olha só. O seu caso é muito grave, eu nunca vi um caso assim. Meu Deus. Então, muita coisa você não vai mais poder fazer. Nunca mais na tua vida. Meu Deus, misericórdia. Você não vai poder nunca mais fazer uma academia. Você não vai poder, para caminhar, você vai caminhar uns 20 minutinhos só. Você não vai poder abaixar, você não vai poder abaixar para pegar nada, você vai ter que... Eu sei que foi uma infinidade de coisas que eu não podia. Restrições. Eu falei, doutor, o Deus que eu sirvo não fala isso. O Deus que eu sirvo, ele vai e eu ainda vou vir aqui falar com o Senhor, eu de pé, curada. Eu creio. Só que a família toda preocupada. Sim. Quando viu fazer alguma coisa, mas eu... Não foi de um dia para a noite que eu obtive minha cura. Sim. Não foi. Até porque a gente precisa viver essa fé. Nesse percurso eu ainda tive dor. E dava aquela dor, mas eu tô curada, pode sair. Tem que enfermidade crer, do cão pode voltar. Não, aqui não. Eu tô curada, o Senhor tem promessa e eu fico com a promessa do Senhor. Amém. A promessa do Senhor, eu sigo ela e é com ela, e pela promessa do Senhor eu tô curada. E eu comecei a declarar a cura. A Deus. Pensamento positivo e a palavra na boca. Pensamento positivo e declarando a cura. E nisso eu fui curada.
Aleluia. Hoje eu faço tudo. Tá pra ver. Só tá faltando eu correr agora, porque eu ainda não corri. Mas ele disse que até isso eu tava proibido, de correr na rua, fazer isso e praticar o esporte. Mas eu vou, entendeu? E eu ainda brinco com Deus, falei, papai, eu só vou para mostrar que isso, para glorificar o nome do Senhor. Para glorificar o nome do Senhor. Então hoje eu faço certas coisas que ninguém acredita que eu faço. Mas o que é isso? Às vezes Deus, não que Deus deixa você doente, não é isso. Mas às vezes ele permite, ver, assim como Jó, né? Ele permite para o nome dele ser glorificado. Eu creio. E o nome do Senhor glorificado. E você acha que eu não voltei no doutor, não? Voltei. Falei, doutor, eu tô aqui. Ele, vamos refazer os exames. Falei, doutor, eu tô tão bem que eu não preciso refazer o exame. Mas se você quiser refazer o exame, vamos para comprovar que eu tô bem. E ele riu muito, porque tudo que ele falou que eu não podia fazer, eu falei para ele, eu tô fazendo. Não, e os médicos não entendem nada. Não entendem. Mas aí no final da frase ele falou o que eu queria ouvir. Dalma, é Deus mesmo. Porque tem casos que são um milagre, como foi do testemunho semana passada aqui da Marliane, que eu fiquei assim impactada com o caso dela. Não sei se você chegou a assistir. Sim. Então, assim, só Deus mesmo, não tem como. Aí a gente vai naquela palavra. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda faz milagre, ele ainda opera. Tem gente que acha que é só historinha na Bíblia. Não, nosso Deus é vivo. É vivo. Se você não crê que ele ressuscitou, que ele vive e reina para todo sempre, então você, desculpa, tem que te informar que você ainda precisa aceitar Jesus e se converter. Porque... E aí, para fechar a história, Beth, eu perguntei várias vezes para ele, quando eu estava no leito do hospital, Senhor, para que eu estou aqui? Porque o Senhor me trouxe para cá com algum propósito. Sim, sempre tem um propósito. Deus não faz nada por fazer. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Fala para mim o que eu estou fazendo aqui. E o que era que eu estava fazendo? Eu tinha que voltar. Era tempo de eu voltar. Eu glorifico muito a Deus porque essa foi a maneira que Ele permitiu para que eu entendesse que eu tinha que voltar para minha terra. Entendeu? E Ele falou comigo numa tarde, numa hora que eu você é de Resende. Eu sou resendense, só que eu estava aqui em Petrópolis há mais de 20 anos. Sim, eu te conheci. Entendeu? Então. Aí quando Ele falou para mim, volta. Oh, aleluia. Aí agora eu entendi, porque talvez se eu não estivesse lá, sozinha, frágil, porque você quando tá com dor, você se fragiliza. Sim. Porque Resende era a última opção de voltar, não que eu não gostasse da cidade, mas eu nunca pensei em retornar para Resende, entendeu? Então, a gente tem sempre que pensar que tudo coopera para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Que amam a Deus. É isso aí. É verdade, eu Aconteceu, creio, tropeçou. Tá cooperando. Olha, eu conheço tantos testemunhos que falam, se eu tivesse passado naquela hora, eu ia estar no meio daquele acidente. Sim. Se eu tivesse passado ali, aquela bala teria me acertado. Sim. Você entendeu? Mas são vários, entendeu? E o que atrasou? Um dedo que topou e a pessoa machucou o pé, não conseguiu andar. É sempre assim, um ônibus que perdeu. Então, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Aleluia, eu creio muito nisso. E o que eu vejo hoje, que, assim, eu falo que eu vejo, que antes eu não vivia esse mundo, né? As coisas de Deus, assim, de Jesus. E, então, não observava. Então, dos 2 anos para cá, eu tenho observado muito. Mas antes eu via também que muitas pessoas... É até um assunto delicado de falar aqui, mas você vai entender porque eu estou falando isso. Muitas pessoas só procuram a igreja para prosperidade. São pessoas que não leem Bíblia, que não conhecem Jesus. É verdade. Aí vão buscar prosperidade. Olha, a igreja lá hoje é dia de você ganhar o carro, a casa. Eu não sei de onde alguns líderes espirituais tiram isso. Porque procurai antes o reino dos céus. As demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso aí. Porque o nosso reino é desse mundo. Para que a gente vai ficar correndo atrás disso? Obviamente, somos peregrinos aqui, a gente tem as contas para pagar, tem que comer, tem que viver, enfim, isso é tudo normal. Mas antes o reino. E aí antes, quando eu estava no mundo, Dalma, por isso que eu era tão coração duro, era, por exemplo, os ruins, assim, de passar em frente à igreja, noite disso, como se fosse um grande mercado, como se Jesus fosse o gênio da lâmpada, do Aladim. Então, para quem está lá no mundo e vê esse tipo de pessoas que brincam com as coisas de Deus,
E isso Deus vai pesar a mão, creio eu, isso é Ele que julga quem Sim. somos nós, né? Somos pecadores Sim. aqui, a gente não Sim. tem direito de julgar ninguém. Mas eu via antes quando eu estava no mundo, e hoje em dia me dói. Antes eu via e achava uma chacota, olha lá, estão vendendo Jesus. E hoje em dia me dói, porque quando a gente conhece Jesus, a gente sabe que Ele é nosso Salvador, que Ele é fonte de água viva, Sim. e que nós devemos, que tudo aqui no mundo é por Ele, para Por Ele. ele, para ele. Então, assim, para quem realmente ama Jesus, isso não dói quando você passa Dói. assim. A gente não vai citar o nome de ninguém, porque a gente não está aqui Sim, para julgar dói, ninguém. Mas dói, assim, dói. todo mundo já passou em frente Dói. de algum lugar Sim. que parece que é um grande mercado. É verdade, Beth. Veja só, tem dois aspectos aí. Jesus não é desejo do Senhor de todo mundo ser pobre, mas também não é desejo porque não está escrito para todos serem ricos. E o que eu acho muito lindo isso na palavra de Deus é que Ele não condena a riqueza, mas Ele condena o amor à riqueza, que é o que a gente está falando. Porque não dá para servir dois deuses. Né? Não dá. A própria palavra diz isso. Então, onde está o teu coração? Onde é que está o teu coração? Né? E essa situação de dinheiro, é o que você falou. A gente precisa comer, beber, mas quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, o reino de Deus, você busca mesmo o reino de Deus, aí você fala, como é que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar? Amando o teu próximo. A palavra de Deus diz, você primeiro tem que amar a mim. Mas se você não ama o teu irmão que você vê, você não vai amar a mim. Então você tem que amar o próximo. Saber que viver a palavra, aí sim ela entra como um manual. O manual está aqui de vida. Você viver a palavra. Eu hoje, para mim, Beth, o valor monetário, o valor financeiro, se não for para o reino avançar nessa terra, para mim não serve de nada. Você sabe que a gente já tinha, até quando eu estava na igreja aqui, a comunidade cristã Betel, do pastor Romário, lembra do pastor Romário? Então, nós tínhamos já uma missão lá na Bolívia, lembra? Das crianças, que você missão falou, Betel. Lembro. Você me falou dessa missão na época. Tem o Pão para Todos. Sim. Né, da pastora Lina. Vai ser nossa convidada aqui também. E isso, tem lá na Catedral Emanuel em Resende, o Ministério de Ação Social, que não é só cesta básica, mas assiste. A própria Lina também, não é só cesta básica. É um gás, a pessoa precisa pagar. Todo mundo tem um período de dificuldade. Sim. Então, se o nosso recurso não servir para isso, a prioridade tem que ser o reino. Verdade. A prioridade tem que ser o reino. Né? Jesus disse, né? Sim. Ele foi muito claro lá. Foi. Agora, essas pessoas que, infelizmente, é o joio do trigo. Há uma interpretação errada do que realmente é a prosperidade. Prosperidade, gente, é você não adoecer. Prosperidade é o que o povo viveu quando rodava 40 anos e 40... Gente, nem a roupa deles envelheceu. Nada. Então, isso é prosperidade. É não faltar nada. Não faltar nada. Prosperidade não é só valor monetário. Mas para nós que estamos aqui falando desse valor, a gente vê uma busca incansável, mas é o mamon. É o mamon. É o mamon, né? Até porque vivemos num mundo onde jaz o maligno. O maligno. Então, tudo aí. Então, se você está buscando primeiro, a qualquer preço, a prosperidade na tua vida, não a santidade, você está servindo a mamon, mas não está servindo o Senhor. Isso que é verdade. Sim. Né? E, infelizmente, a gente, hoje, nos dias de hoje, a gente consegue ver esse foco, entendeu? Eu acredito que se a igreja tivesse buscado mais santidade nesses últimos anos, mais avivamento, né? O que aconteceu lá nos Estados Unidos, o Brasil já estaria voando. Sim. O Brasil estaria voando. As pessoas, está na Bíblia, isso é profético, né? O amor de muitos se esfriará e as pessoas estão frias dentro das igrejas. Mas por que as pessoas estão frias dentro da igreja? Porque o foco é desviar o foco. Perder o primeiro amor, entendeu? Então, às vezes as pessoas nos questionam, e o dízimo? Né? E o dízimo?
Na realidade, Deus precisa do seu dízimo Claro, e do meu? Não, ele é dono. Ele é dono da prata. Do mundo, de Ele não tudo. precisa de nada. Mas A obra aqui na terra precisa. precisa. E aí é a maneira dele olhar. Onde é que está o coração dela? Você falou do dízimo, eu vou fazer um resuminho em menos de um minuto, porque a gente tem pouquíssimo tempo para acabar. Eu sempre fui, um dia eu vou contar com mais calma, mas só porque você citou. Quando eu estava no mundo, eu tinha uma raiva de dízimo, esses pastores, não sei o quê, aí eu pregava contra o dízimo, não sei o quê. Quando eu aceitei Jesus, quando eu me batizei, depois que eu me batizei o Espírito Santo, e eu nunca tinha pregado. Aí me convidaram para pregar, eu falei, não sei pregar não, mas tocou no coração de convidar a irmã para pregar e tal. E eu falei, Senhor, eu vou pregar de quê? Eu muito mal li a Bíblia, eu estou tão crua nas suas coisas, conversando com Deus e orando de madrugada, e joelho. Chegou o dia de eu pregar, uma quarta-feira, e não tinha nada. Eu desesperada. Quando foi assim à tarde, era 7 horas. Quando foi, sei lá, não sei, 4 ou 5 horas, Assim mesmo. Me veio a pregação sobre o quê? Dízimo. Meu E eu que nada sabia disso, assim, em relação ao mundo espiritual. Sim. Então, aquilo já foi o primeiro puxão de orelha. Foi pra ti. Você não pregou lá o tempo todo contra? Agora você vai mostrar o que você sente. Porque, de verdade, eu tenho assim, muito amor por fazer a obra na igreja, tudo eu quero ajudar, tudo eu quero participar. E eu sei que, claro, o ser humano não tem jeito, né? Tem uns que não fazem a coisa direita, mas a maioria realmente usa o dízimo para a obra. E aí, olha, em 2 horas ali, o Espírito Santo foi me ajudando, eu fui ajudando. Eu não sei, eu sei que eu conseguia pregar. Claro que tem gente que não gosta, porque tem gente que a gente não dá nada, a gente devolve, né? Tem gente que não está devolvendo o dízimo, aí fica meio assim, sabe? Isso aí. Mas foi bênção, o pastor gostou, tudo mais, foi bênção. E eu fiquei muito feliz, aí depois fui me aprofundar. E cada dia mais, assim, eu amo o dízimo e a oferta. Eu não consigo ir numa igreja como visitante, ou a minha, qualquer, eu não consigo ir sem oferta, porque é uma alegria ofertar e saber que você está colaborando com a obra. Então, assim, o dízimo... O dízimo e a oferta são outras chaves espirituais. Poderosíssimas. Mas tem que fazer com alegria, não por obrigação nem barganha. Vai barganhar com Deus, não. E outra, fazer porque o Espírito Santo toca no teu coração. Sim, e é com muita alegria. Não? Eu fico triste o dia que eu não consigo. É isso aí. Não consigo, eu fico a gente transborda, né? A gente transborda. O lindo, Beth, é o seguinte, é que o Senhor ele se preocupa com cada detalhe. E, na realidade, o que o Senhor quer é o teu coração. É o meu coração. E Deus fala das pequenas coisas. Eu vou contar uma coisa aqui que aconteceu ontem. Se fosse antes, quando eu estivesse no mundo, eu ia falar, que vergonha. Mas não tem nada de vergonha. Olha que lindo que o Espírito Santo fez ontem. Eu fui no culto, lá em Secretário, um culto lindo de libertação. Aí chegou na hora de dizer, eu toda alegria, abri a bolsa, abri a carteira dada. Aí eu falei, devo ter guardado da Bíblia, porque eu sempre separo. Abri a Bíblia, nada, porque domingo eu tinha do culto, o dinheiro que estava na Bíblia eu tinha ofertado no culto. E aí eu fiquei desesperada, eu quietinha lá, mexendo na bolsa, procurando. Toda tristinha. Que não aconteceu nada, gente. Não tem, Deus está vendo, não aconteceu nada, mas é meu. Eu toda sem graça, assim. Uma irmãzinha que estava do lado segurou minha mão e apertou. Quando eu abri a mão, ela tinha botado dinheiro para eu apertar. Aí eu, não, irmã. Ela falou nada, só apertou minha mão. Aí depois eu falei para ela, você me dá seu Pix que eu vou devolver. Ela falou assim, não. O Espírito Santo mandou fazer isso. Olha que coisa linda. Por que eu falei isso? Porque o Espírito Santo sabe que eu nas coisas pequenas. Ele nos constrange. Nem conheço. E aí eu fiquei feliz com a atitude dela. E eu fiquei assim, falei, meu Deus, as pequenas coisas Deus fala com a gente. Que coisa linda. Foi lindo ontem isso. Você vê o seguinte, ela semeou na tua vida para você semear no reino. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão colher 100 vezes mais. Não questão de troca. Não, mas é uma alegria saber que mesmo seja pouquinho, não importa. A gente fala, eu não tenho, não importa. Uma moedinha, né? Tem lá o óbolo da viúva, não importa. Não importa. Ai, tá tão gostoso, a produção já avisou que acabou. Deixar para te agradecer imensamente. A gente acha que foi pouco tempo, mas foi quase meia hora. Passa muito. Falar do Senhor dá vontade de falar o dia inteiro.
E temos assunto, né? Quando é assunto, Senhor. Então, para você se despedir, já que a gente tem os 30 segundos. Amém, amém. Falar principalmente para as mulheres, né? Vocês são incríveis. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que nós fomos formados de uma maneira assombrosa. Então, e nós somos únicas. Então, que a gente possa entender esse amor, que a gente possa saber quem nós somos em Cristo Jesus. E termos, a palavra como arma. Dalma, muito obrigada. Saiba que você faz parte dessa parcela de pessoas que oraram por mim. Porque Jesus me resgatou daquele mundo de pecado. Você faz parte, que eu sei quanta paciência você teve comigo, e eu sei que você continua evangelizando. Sim. Vai ajudar aí a salvar muitas almas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada. Muito obrigada, e a gente volta amanhã, se assim o Senhor permitir. Até lá. Amém. Glória a Jesus Cristo. Pena que passa E olha, muito. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.